Revoluções. E quem se beneficiou delas ao longo da história? Que cá entre nós, geralmente não é o povo. Para começar, não podemos deixar de fora a mais conhecida de todas e que influenciou muitos conceitos políticos atuais, a Revolução Francesa. Mas primeiro, precisamos do contexto histórico que levou a ela. A França passava por uma crise financeira, por ações que não pretendo explorar nesse vídeo. Mas a questão é que a solução que o rei Luís XVI encontrou junto à nobreza era simplesmente enfiar mais impostos no rabo da população, que incluía os burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses. Obviamente, ninguém da população comum francesa ficou feliz com isso. Mas aí entra as ideias iluministas e citadas pelos burgueses. Esses que já tinham dinheiro e influência econômica, mas ainda faltava uma coisa: o poder político. A população então se revolta e invade Paris e toma um dos símbolos de poder da França, a Bastilha. Com a queda da Bastilha, a população exige mais participação popular e menos influência da monarquia, que agora seria obrigada a seguir uma constituição. Temos aqui a monarquia constitucional, mas após algumas situações envolvendo fuga do rei e até guerra com países que se sentiram ameaçados pela monarquia constitucional, e a crise aumentando ainda mais com tantas mudanças no sistema de governo do país, a França estava aos trapos. Uma reunião é feita para decidir o que fazer com o rei. Aqui temos a primeira definição de direita e esquerda. À direita do rei, os girondinos, que eram os mais conservadores e defendiam a continuidade de uma monarquia constitucional, com um rei sem poder real, apenas simbólico. Algo parecido com o que temos hoje em alguns países da Europa. À esquerda dele, os jacobinos, que faziam também parte da burguesia e defendiam que a revolução deveria continuar para mudanças ainda mais radicais na França. Isso tudo em prol da população, é claro, e dos menos favorecidos. Ou pelo menos era o que eles queriam que o povo acreditasse. Liderados por uma figura extremamente importante chamada Maximilien de Robespierre, eu acho que se pronuncia dessa forma. Com ele, os jacobinos saem vitoriosos. E então temos um dos acontecimentos mais marcantes da história. O rei Luís XVI é executado, decapitado na guilhotina. Após isso, sob o comando de Robespierre, temos um verdadeiro período de terror. Porque agora, em prol da revolução e do bem de todos, é claro, qualquer um que fizesse oposição à revolução era executado na guilhotina. Seja burguês, camponês, trabalhadores, todos eram mortos por serem contra o novo governo de Robespierre. Posteriormente, a população e os girondinos se revoltam com a crueldade e terror impostos por Robespierre. Eles derrubam o governo e Robespierre também é executado na guilhotina. Após isso, temos a tentativa dos girondinos de implantar um sistema falho, que é o diretório, mas que também é um fiasco. Afinal, depois de tantas mudanças meio à crise, a França estava ainda mais afundada e completamente defasada, tanto financeiramente como culturalmente. Podemos falar que nessa época realmente não sobrou nada para a França e nem para os franceses. Então, nesse cenário, surge uma nova figura, bem conhecida, Napoleão Bonaparte, o qual não pretendo entrar em questão, porque o ponto são as consequências da revolução. Após isso, acredito que você já percebeu que mudanças extremistas e radicais geralmente não são tão benéficas para o povo como os revolucionários delas pregam. Mas, passando agora para outra revolução em um outro tempo. Mas agora, passando para uma outra revolução em um outro tempo, que gosto muito de falar, é a Revolução e Guerra Civil Russa. E é claro, não vamos deixar de falar de uma ideologia que participou disso, que eu amo de paixão, diga-se de passagem, e para não dizer o contrário, comunismo. Bom, para entender a Revolução Russa de forma resumida, temos o Czar, não sei pronunciar, ou o imperador, como queira chamar. Czar, imperador, foda-se. Imperador Nicolau II, que fodeu a Rússia de diversas formas, e ainda mais depois de entrar na Primeira Guerra Mundial. E novamente, temos uma população fodida e fragilizada, e nesse contexto surge um novo discurso vindo dele,
ele mesmo, Vladimir Lenin, com base nas ideologias de Karl Marx, liderando os bolcheviques, que eram a maioria, em relação aos mencheviques, que eram minoria. Eles formam o que podemos chamar de Partido Socialista e eles fazem uma revolução que destitui Nicolau II e ele e sua família vão para o confinamento. E após isso temos um governo provisório, mas eles continuaram na guerra, então não deu muito certo. Depois os trabalhadores assumiu e continuou uma bagunça, mas novamente isso não é o ponto que eu quero trazer no vídeo. Vamos para o que realmente importa, a separação definitiva dos bolcheviques e mencheviques e o início da Guerra Civil Russa. De um lado, o Exército Vermelho, os revolucionários bolcheviques, liderados por Lenin, que defendiam a revolução total do sistema para o socialismo e estavam dispostos a usar muita violência para isso. Do outro lado, temos o Exército Branco, composto pelos mencheviques, monarquistas e liberais modernos, liderados por Julius Martov. Ele defendia um modelo mais democrático e aberto. E então temos um marco nessa guerra. O Exército Branco avança em direção à cidade onde a família real estava. Então, Lenin e os líderes bolcheviques, temendo que a família real fosse libertada e a moral da monarquia fosse restabelecida, dão uma ordem muito clara: que o rei e toda a sua família fosse executada. E assim é feito através de um pelotão de fuzilamento. Após isso, a guerra civil se intensificou com muito mais violência, com o terror vermelho dos bolcheviques e o terror branco dos monarquistas e liberais, que basicamente era a eliminação total de seus opositores, dos dois lados, independente se eram camponeses inocentes ou não. E então entramos no momento decisivo da guerra. Para garantir a vitória, o Exército Vermelho, liderado por Lenin, adota a estratégia cruel do comunismo de guerra. A grande maioria dos alimentos eram confiscados para abastecer o Exército Vermelho, inclusive tomados de camponeses e trabalhadores inocentes. Fábricas foram totalmente estatizadas, as greves foram proibidas e metas absurdas foram estipuladas. Isso fez o Exército Vermelho vencer a guerra, mas gerou uma fome devastadora na Rússia, que se estendeu por longos anos e após a morte de Lenin, com uma disputa violenta pelo controle da agora consagrada União Soviética, surge o novo líder, Joseph Stalin, que por fim termina de oprimir ainda mais a população, com prática como os gulags, que eram campos de trabalhos forçados, fome intencional como o Holodomor na Ucrânia e o Grande Expurgo, que eliminou qualquer um que fosse oposição do partido, fossem membros ou pessoas comuns da sociedade. Além das revoluções citadas, temos outros exemplos em diversos lugares do mundo, de outras revoluções que levaram ao mesmo caminho, e ele nunca é benéfico ao povo comum. E no fim, a reflexão que eu quero trazer com esse vídeo é que, antes de você apoiar uma revolução, pense bem nas consequências dela, e pense bem em quem realmente vai se beneficiar dela, porque claramente, pelo que vimos até agora, nunca é o povo.